Fala, analíticos! Meu nome é Davi e hoje eu vou te mostrar 5 segredos para você construir o seu primeiro dashboard no Power BI com os seus dados do Excel. Então vamos montar um dashboard do zero, igual a esse, e eu vou te mostrar isso na prática, passo a passo. Então se você gostou da ideia, assiste o vídeo até o final e veja quais são os segredos para você ter esse dashboard sem precisar ser um especialista, sem precisar ser um programador DAX, sem precisar conhecer de ETL nem modelagem de dados. Bacana? Vamos lá então. Então pessoal, vamos começar. Antes de mais nada, eu quero dar 2 premissas aqui para vocês antes de a gente iniciar a construção do dashboard. E a primeira delas é a seguinte: para quem é esse vídeo? Esse vídeo são para profissionais que produzem informações utilizando o Excel. Então, se você é aquela pessoa que utiliza o Excel para construir relatórios o tempo todo, esse vídeo é para você. Se você é aquela pessoa que toda vez que precisa produzir um relatório, você precisa ir lá no teu sistema, no teu RP ou qualquer sistema, fazer download dessas informações, ou seja, exportar essas informações no Excel, importar para o seu Excel, que geralmente é um Excel que tem um monte de abas, e aí você trata aqueles dados, né, que vem lá do sistema, faz PROC-V, PROC-H, tabela dinâmica, um monte de tabelinha de depara, tudo para você construir uma base no Excel, e a partir dessa base você constrói os seus relatórios e gráficos. Então é para você esse vídeo. Outra coisa, se você não conhece ainda o canal, eu falo muito aqui sobre processo, né? E falo muito sobre o processo de aprendizado, com várias dicas de aprendizado para o Power BI, com várias dicas para você construir dashboards mais interessantes, dicas de como apresentar as informações, dicas de cores, enfim, tem um monte de coisa relacionado a Business Intelligence e dashboard. E tudo tem uma curva de aprendizado. Então, está sendo a sua primeira experiência agora, você está aqui no primeiro estágio, onde você não tem experiência ainda com o Power BI e sua eficiência, teoricamente, vai ser baixa. Qual minha função aqui? Né? Qual o meu objetivo? É maximizar isso. Que mesmo você sem experiência, eu consiga te trazer um nível de eficiência bem maior que a média. Esse é o objetivo. Tá? Segunda premissa, nós vamos partir da sua base Excel. Eu falo da sua base, mas na verdade é uma base do Excel que a gente vai utilizar aqui. Mas essa é a ideia. Toda essa parte que eu comentei anteriormente de coleta dos dados, preparação das informações e construção dessa base que hoje você faz no Excel, né, nós não vamos tratar nesse vídeo. Nós vamos tratar apenas a parte da construção. E por que eu enfatizo isso? Porque, novamente, eu falo muito de processo. Então, eu sei que para chegar nesses relatórios e dashboards, eu tenho uma série de etapas que eu tenho que seguir para que isso seja feito de uma forma organizada e eficiente. Então, neste vídeo, nós vamos tratar apenas aqui a partir de algo que está pronto, ou seja, da sua tabela do Excel, da base que você construiu no Excel, vamos construir o dashboard. Mas eu sei que existe uma série de etapas anteriores a isso, são etapas relacionadas a basicamente preparar os seus dados. Então, e eu sei também que essa etapa de preparação, como você pode ver aqui, ou seja, de 5 etapas, 4 é focada em preparação dos dados. Isso, numa solução, um projeto real, isso consome cerca de 70%, às vezes 80%, de todo o esforço das 5 etapas. Então, só gostaria de mencionar isso antes que a gente começasse a fazer os dashboards. Beleza? Chega de blá 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 e vamos embora. Vamos para a primeira dica. Primeira dica: se você tem a sua base no Excel, você tem algo parecido com isso.
o resultado de todas aquelas abas que você fez PROC-V, PROC-H, entendeu? Tabela dinâmica, criou agrupamento e criou a regrinha para fazer o cálculo. Tudo isso daqui, no final das contas, gera uma base parecida com isso. Tá? Aqui um exemplo, claro, é uma base de faturamento. Então, eu tenho aqui faturamento do produto, categoria, região, cidade, quantidade de vendidas, margem, blá, 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 blá. Mas eu não tenho nenhum cálculo. Cálculo, entenda, eu não tenho nenhum percentual aqui. Tá? Primeira dica. Data é a coisa mais importante da sua base. É isso mesmo que você ouviu. Data. Tá? Informação sem data não existe. Tá? Nossa, faturei R$1 milhão. Quando? Isso é da última semana, do último dia, do último mês, do último ano, entendeu? Dos últimos 15 dias, dos últimos 12 meses, o quê? Então, sem data, você não consegue apresentar nenhuma informação. Dito isso, vamos para o Power BI. Esse é o Power BI Desktop. É a ferramenta que você vai precisar para ter essa primeira experiência. Como você instala? Power BI Desktop, vai no teu Google lá, procura, faz download, next, chegou. Bacana. Fechei aqui. Adicionar dados ao seu relatório. Quer importar dados do Excel, de outras fontes de dados? Excel. Tem um monte de opção, não é o foco aqui. Selecionei exatamente a tabela que eu te mostrei. A tabela não, né? A planilha. E ele vai mapear todas as abas da sua planilha. Então eu tenho aqui, ó, planilha 1, 2, 3 e aqui eu tenho o DB Vendas, que é a minha base. Vou selecionar ele. Então você vai selecionar a sua base e ela vai aparecer aqui do lado, tá? Não carregue. Eu sei que tem um botão amarelo aqui dizendo para você carregar. Não carregue. Tá? Clique no botão transformar dados. Quando você clicar em transformar dados, ele vai abrir os dados da sua planilha no Power Query. O Power Query é uma ferramenta que faz parte do Power BI Desktop, focada em preparação dos dados. Ou seja, sabe aqueles 70% que eu estou repetindo, que dá trabalho de ficar preparando todos os dados? Você faz onde isso aqui no Power BI Desktop, tá bom? É o Power BI Desktop, o Power Query, perdão, tá? Power Query. Então, que não é o assunto desse vídeo. Mas eu quero que vocês abram aqui porque eu preciso ter certeza que o Power BI entendeu seus dados corretamente. Ou seja, ele entendeu que seu campo data é no formato data, você entendeu que seu campo inteiro é inteiro, que seu campo decimal é decimal, esse é o objetivo aqui, tá? Neste exemplo. Então, olha, entendeu que a data de emissão é um campo data, apareceu aqui, tá vendo? Caso não apareça para você isso aqui, você botão direito, alterar tipo, que é alterar o tipo do campo e coloca aqui para data. Tudo bem? Então, no meu caso, ele entendeu, tá? Aí ele viu que isso aqui, o código, é um texto, tudo bonitinho. Vamos lá nos valores, ó. Quantidade de vendidas é um inteiro, quantidade de metas é inteiro, faturado não é inteiro, é decimal. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar faturado, meta, custo e margem, esses 4 campos, botão direito, alterar tipo para número decimal. Então, substituir a formatação atual. Formatei. Só isso que eu quero fazer agora. Tá? Mais nada. Por quê? Porque os dados já estão prontos. Tá? Então, fechar e aplicar. Pronto. Agora vamos entender essa tela do Power BI, né? Importou os dados. Ótimo, importou os dados. Aqui eu tenho meu Canvas, é onde eu coloco todas as análises, né? As visualizações, os gráficos, as tabelas, os filtros, tudo eu coloco aqui. É isso que o teu usuário, né, vai acessar e vai ver. Ele vai ver exatamente o conteúdo que estiver aqui, tá bom? Aqui eu tenho 3 grupos: os filtros, tá? As visualizações, onde estão a minha biblioteca, vamos dizer assim, de visuais, né? Onde estão meus gráficos, minhas tabelas e outros visuais que
que eu quiser. Estão aqui, tem muitos. E aqui eu tenho meus campos, onde estão meus dados. Perfeito? Depois eu explico os filtros para vocês. Ótimo, estou com meus campos aqui. Clique e arrasto para cá. Eu vou pegar aqui o antes disso, perdão. E aqui eu tenho meus campos. Qual é o campo mais importante da sua base? Data. Muito bem. Por que data? Porque eu não posso apresentar dados sem data. Olha o que ele fez com a data aqui. Ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar isso aqui. Dar um zoom. Aí. Olha só. A data de emissão ó, apareceu aqui no calendário. Mostra que é um campo data e eu posso... Olha o que ele fez automaticamente. Ele criou uma hierarquia de datas. Ó. Ele fez isso sozinho, tá vendo? Então ele acessou os dados que estavam lá dia, mês, ano, 1 de 2020 e ele separou isso daqui, ó. Falou aqui, ó, separou em ano, trimestre, mês e dia. Fora a data de emissão. A data completa está aqui também. Então isso é importante, fica fácil de você trabalhar assim. Então o que eu vou fazer agora, clique em arrastar, vou colocar o valor faturado aqui, valor faturado. Ele abriu automaticamente aqui. Vai abrir uma análise, uma visualização padrão, dar ela para a tabela, tá vendo que a gente está acostumado com as tabelas, né? E vou colocar aqui mês. Vou selecionar aqui mês. Olha lá. Então tem faturamento mensal e a soma do ano. 22.525. Tudo bem? Vou duplicar essa análise, Ctrl C, Ctrl V. Cliquei, joguei do lado, vou colocar aqui, ó, cartão. É uma outra visualização específica, focada em apresentar o que totais. Se o número é maior, automaticamente ele vai pôr o número é maior, que aqui, ó, 22.525. Mais fácil de você visualizar o total aqui e aqui o detalhe. Perfeito? Então aqui tem o total. Agora vamos para a segunda dica. Utilize filtros. Essa segunda dica é importante. Filtros nada mais é do que você selecionar parte dos seus dados. Então vamos supor que eu quisesse ver, vou colocar aqui, ó, filtros. Esse aqui é meu painel de filtros, conhecido no Power BI como painel de filtros, tá? Posso colocar vários filtros aqui, o que eu quiser aqui. Vou colocar mês aqui, ó, filtros nesta página. Cliquei, arrastei, ó, que ele abriu aqui exatamente de janeiro a dezembro, que são os meses que eu tenho lá na minha base. Então eu posso vir aqui, ó, diminuir isso novamente. Aqui eu posso falar, eu quero ver os dados de fevereiro, ó, total de fevereiro e os dados de fevereiro. Quero abril, a soma entre fevereiro e abril está aqui, e aqui eu tenho fevereiro e abril detalhado, tenho de um ano. Então eu posso selecionar parcelas do dos meus dados. Tá? Então uma forma é utilizar o painel de filtros, que é bem utilizado, mas tem uma forma que é sim, utilizada 99% das vezes, que é o quê? Que é uma visualização que chama-se segmentação de dados, tá vendo? Vou clicar aqui em segmentação de dados. Aqui, vou colocar um mês aqui também. A diferença é que eu posso colocar essa segmentação em qualquer lugar aqui, tá? Vou tirar aqui filtro, painel de filtros e vou vir para cá. Então essa segmentação de dados você pode colocar em qualquer lugar. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou configurar. Falar, olha, quero que isso seja horizontal, não quero que apareça esse nome mês, e eu vou colocar ele aqui em cima. É muito mais fácil para quem está utilizando, né, ver, primeira coisa, saber que este dado é de um determinado período. Muito mais fácil, é muito mais fácil mudar.
melhor do que vir aqui em filtros, abrir, ver os filtros que tem disponíveis, clicar, não nada disso. Aqui você já sabe que essa informação é de setembro, você pode mudar ela para maio. Então essa é a grande vantagem, a usabilidade, tá? Perfeito. Então, mostrei para vocês esse filtro, mostrei a segmentação de dados. Vamos para outra dica dentro dos filtros que faz toda a diferença do seu dashboard. Vocês perceberam que quando eu clico aqui em setembro, ó, ficou setembro aqui, isso não tem sentido. Eu gostaria de ver os dados do mês que eu selecionei, mas eu também quero ver um gráfico evolutivo, mensal, por exemplo. Então eu vou clicar aqui, ó, tem uma opção que chama assim, editar, ó, formato, ó, selecionei aqui, formato, editar interações. O que faz isso? Permite que você escolha onde será aplicado o filtro, nesse caso, o filtro do mês. Então, olha só o que aconteceu, não sei se vocês perceberam, mas apareceu aqui, ó, apareceu quando eu cliquei em editar interações, em todas as análises apareceu isso, ó, botãozinho de filtrar e um botão nenhum. Isso está dizendo o seguinte, como o que está selecionado é o mês, então isso significa que quando eu clico no mês, ele filtra esta visualização e filtra esta visualização. Eu não quero que filtre esta visualização, então eu clico aqui em nenhum, ó, vai acontecer. Isso, gente, faz toda a diferença em todo dashboard. O dashboard fica muito mais rico quando você editar aqui. Agora, ó, ele muda total, mas não muda o detalhe, porque não é para aplicar este filtro aqui. Tá? Agora vou clicar aqui e vou mudar este para um gráfico diário. Pronto, parece interessante, né? Segunda dica foi feita. Então vamos lá, 10 dicas. Data é o campo mais importante. Filtro, segmentação de dados, painel de filtros, interações entre visualizações. Outro segredinho para vocês. Agora vamos para o terceiro segredo. O terceiro segredo é muito importante. Muito importante. Aqui. Com os campos que você trouxe da tua base, né, você não consegue fazer muita coisa, essa é a verdade. Apesar de ter informações interessantes, ó, tem uma margem aqui, tem coisas bacanas. Eu preciso fazer cálculos. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu quero saber quanto que eu bati da minha meta. Eu tenho um campo chamado meta. Vou clicar aqui, ó, quanto da minha meta. Cliquei aqui. Cartão e vou mudar ele para meta. Tá aqui, ó. Tá? Ótimo. Quero fazer assim, quanto que eu bati da minha meta? Fazer um cálculo. Eu não consigo fazer cálculos, né, diretamente da sua tabela, né? E você não vai fazer os cálculos na sua tabela, você vai fazer aqui. Então, para fazer cálculos no Power BI, você precisa trabalhar com medidas. Medidas é o meio para você fazer cálculos no Power BI. Tá? E para você criar uma medida, automaticamente você precisa conhecer algo de DAX. DAX é a linguagem para você criar cálculos. Desde cálculos bem simples até cálculos muito sofisticados e sensacionais. Tá? Claro que isso não é fácil. Então, fazer coisas simples no DAX é fácil. Fazer coisas sensacionais no DAX é complexo. Dito isso, você não é um desenvolvedor e não precisa ser, mas você precisa saber o simples, porque com o simples você consegue fazer muita coisa mesmo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou clicar aqui, ó, e vou colocar aqui nova medida. Apareceu aqui, ó. Vou colocar um nome para essa medida. Isso daqui, vou colocar aqui
faturado igual. É isso que você tem que aprender por enquanto. Sumarizar. Quero ver a soma do meu valor faturado. Soma do valor faturado. Acabei de criar. E olha que apareceu aqui do lado direito, aqui nos campos, apareceu uma calculadora mostrando que é um cálculo e o faturado. Tá? Se eu clicar aqui, vou duplicar minha meta, colocar o faturado aqui, ao invés do valor faturado, o que vai acontecer? Vai aparecer o mesmo valor. Então, o valor faturado e o faturado é o mesmo valor. Qual é a diferença, então? A diferença é que com esse faturado eu posso fazer vários cálculos agora. Medidas, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer exatamente esse exemplo. Vou criar uma outra medida. Vou colocar uma medida da meta. Meta. E vou colocar a mesma coisa. Meta igual a minha meta. E aí posso fazer um cálculo. Um dividido pelo outro, por exemplo. Tá? Aqui vou criar uma nova medida. Esse é um dividido pelo outro. Eu posso reutilizar esse faturamento meta em qualquer outro cálculo, em qualquer lugar. Eu posso pegar aqui e falar assim, ó, faturado versus meta é igual o faturado que a gente criou, já apareceu aqui, dividido pela meta. Pronto, bonitinho. Tá aqui, gente. Vou falar que esse cara é um percentual. Aqui, que ele já multiplica por 100, assim como no Excel, né? Tem um segredo. E tá aqui. Vou colocar a meta. Aqui a meta e o faturado versus 96,4. Eu não bati a meta. Cheguei perto, mas não bati. É isso que ele está me mostrando aqui. Tá? O que acontece se eu não tiver meta? Se a meta estiver zerada? Vai dar pau? No Excel dá pau, né? Normal. Aqui também, tá? Não existe divisão por zero. Isso é uma regra matemática, né? Então apareceu aqui infinito. Olha lá. Infinito no faturado versus meta. Então, o DAX tem muitas funções. Uma delas é para você fazer divisão. Então, posso utilizar exatamente esse divide e fazer aqui, ó, dividir faturamento por meta. E se der algum erro, coisa errada, eu vou colocar, coloque branco. Coloque zero, coloque nada. Aqui, ó. Bacana. Esse divide aqui, ó. Então, utilizem medidas. Essa é a terceira. Não tem jeito, mas você não precisa ser um especialista, não precisa ser um programador, tá? DAX é complexo? Sim, para fazer coisas sensacionais. Coisas simples você não precisa. Outro segredo, e esse segredo é muito bom. O segredo é o seguinte. Existe uma opção chamada medida rápida aqui, ó. O que é medida rápida? É um assistente para você criar medidas mais sofisticadas sem conhecer nada de DAX. E medidas que são muito utilizadas, né, no mercado. Certamente você utiliza algumas delas, né, nos seus relatórios. Então vou te dar um exemplo aqui, ó, medidas rápidas. Selecione um cálculo, olha o que eu tenho aqui, ó, média ponderada por alguma coisa, né? Categoria, nota fiscal, pedido, não sei, o que tiver na sua base, tá? Então, máximo, mínimo, variação, né? Filtros. Mas o que eu quero enfatizar para vocês agora é a parte de inteligência de dados temporais. Por quê? Dados temporais tem a ver com o quê? Com o campo mais importante da sua base, que é data. Não se esqueça disso, tá?
Então, graças à data, você consegue criar esses dados temporais aqui. Perfeito? Utilizar essas medidas rápidas. Então, o que eu quero fazer? Aqui tem acumulado do ano, year to date, quarter to date, month to date, né? Total do mês até a data, alteração ano a ano, ou seja, year over year, né? O ano passado em relação a este ano, trimestre passado em relação a este trimestre, mês anterior em relação a este mês. É isso que eu vou selecionar. E que ele me fala valor base da base, ou seja, qual o valor que você quer colocar aqui. Eu quero fazer a alteração do mês anterior para este mês do valor faturado. Coloque aqui a data. Qual é a nossa data? Data de emissão. Número de períodos, automaticamente ele já colocou 1%. Mês. Gente, acabou. Acabei de criar um cálculo bem mais sofisticado. E as taxas do mês anterior, do mês atual. Nossa senhora, que diabo é isso? Né? Olha só. Linguagem de programação, né? If, filter, se der erro, cria uma variável, aí utiliza o calculate, utiliza a função dateadd, return, divide. Você não precisa saber nada disso. Não precisa, tá? Você não é desenvolvedor, eu sei disso. Então, por isso, utilize o assistente das medidas, tá? Rápidas. Você viu quantas opções tem lá? Vale a pena explorar. Então, tá aqui. Acabei de criar aqui. Ele criou um campo chamado valor faturado MOM percentual, que é month over month, tá? Taxa de crescimento mensal. A variação, tá? Variação percentual. Tá aqui, pessoal, sem mais delongas, apareceu aqui, ó, valor faturado, tudo bonitinho. Tudo que tem calculadora são medidas, tá? Vamos colocar aqui? O valor faturado está aqui, vou colocar aqui a medida. Ó, aqui. Queda de 2%. Então, abril teve uma queda de 2% em relação a março e eu não bati a meta, cheguei a 96% da meta. Opa, agora está começando a ficar mais legal, né? As informações estão mais legais aqui. Tudo bem? Então, essa é a terceira dica. Depois vai ser a quarta, né? Acho que é a quarta dica. Quarto segredo. Tá aí. Bacana. Agora eu vou colocar uma tabela aqui no meio, tá? Essa tabela vai mostrar o detalhe. Esse é o valor total. Aqui eu tenho o valor, esse total mês a mês. E agora eu quero ver o detalhe dessa informação. Então, eu quero ver o detalhe, vou colocar numa tabela. Quero ver por faturado. Ó, já vou usar as medidas aqui, tá? Quero ver o faturado versus a meta, se bati ou não bati a minha meta. E eu quero saber também quanto que eu cresci em relação ao mês anterior. Olha. Tá. E aí eu quero ver essa informação por região, clicando e arrastando. Muito mais interessante agora, né? Então eu vejo que, apesar de ter caído 2%, ó, Sudeste teve um crescimento de 6%. O maior ofensor provavelmente foi o Sul, uma queda de 24%. Agora vamos para a quinta dica. Gente, o dashboard está pronto. Você está com um dashboard onde você tem tudo dinâmico aqui. Você tem uma visão do que está acontecendo no mês, que está acontecendo na evolução anual, e você tem aqui por região. É o detalhamento disso daqui. Tá? O que está faltando aqui são cores. Isso. Transformar esse dashboard em algo assim. As informações já estão lá. Agora eu só preciso formatar a diferença, a importância das cores, a importância do design, a importância do storytelling, né? Ou seja, senão você tem um dashboard desse tipo, né? que não chama atenção, apesar de ter coisas interessantes, não tem o apelo que tem esse dashboard. Como que a gente faz isso? Então a quinta dica é: utilize alertas. Isso mesmo. Vamos lá atrás. Filtro, medidas, assistentes,
Utilize alertas, cores e ícones. Gente, falo muito sobre isso. Cor não é detalhe. Tem um vídeo só de cor. Entendeu? Aliás, você já se inscreveu aqui no canal? Colabora, vai. Joinha, gostou do conteúdo, compartilha, tá? E assiste os outros vídeos, assiste esse de cores, tá? Uma pessoa daltônica vê cores, você sabe? O que acontece com o seu dash? Enfim, assiste lá. Vamos lá. Utilize alertas, cores e ícones. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a aplicar. Vou colocar esse cara aqui. Esse que eu faturei no mês. Minha variação está aqui. Vou tirar esse nome, vou colocar um menorzinho, assim, vou colocar aqui. O que mais? A meta eu não vou mostrar. E vou colocar um alerta aqui. Se for negativo, se minha variação, se eu vendi menos que o mês anterior, na verdade é isso, ó, posso colocar aqui, ó, que cor eu vou colocar? Vou colocar uma cor condicional. Regra, essa regra eu vou aplicar exatamente na variação, e essa regra vai ser a seguinte: se for menor que zero, pinte de vermelhinho. Legal, pintou de vermelhinho, tá? E se for o outro, ops, esqueci, né? Vou adicionar uma nova regra. Se for maior que zero, você pinta de verdinho. Vou colocar um verdinho aqui. Esse chama bastante atenção. Tá. Vamos ver se está funcionando? Olha lá. Junho. Ó, junho tá verdinho, tá vendo? Esse verdinho dá para ver direito, não se preocupe, tá? Tá aí. Agora o que eu vou fazer nesse aqui? Vou colocar também na variação, aproveitar o mesmo embalo, vou colocar aqui uma formatação condicional. Vocês perceberam que na tabela a formatação está em outro lugar, né? Ó. A formatação está no campo aqui, não está no formato, não tá aqui como no gráfico. No gráfico você vem aqui, ó, tá? Na tabela é aqui, nos campos, tudo bem? Você seleciona o campo, você fala formatação condicional, vou colocar cor, vou colocar só a cor vermelho, faturado, regra, bonitinho. Quem me acompanha já viu isso em outros vídeos, né? Gosto de utilizar bastante cores e gosto também de utilizar não só cores, como ícones. Afinal, se a pessoa é daltônica, ela não vai ver esse vermelho direito. Então, coloca o quê? Coloca ícones. Mas ele sabe que a setinha para baixo significa que de menos que o mês passado, correto? Tá aqui, ó. Legal. Vamos mudar esses nomes? Esses nomes estão feios demais, né? Então, região, valor faturado, vamos colocar valor faturado, renomear, valor faturado. Tá? E vamos colocar só variação, renomear. Variação percentual mês anterior, percentual da meta, isso daqui eu estou mudando só para essa análise, tá percebendo? E aqui eu desvio. Que é o diff meta, né? Tá aí. Vou colocar o diff meta também, vou colocar aqui uma formatação condicional, utilizar a barra de dados, que é uma
coisa muito legal. Esse só vou mostrar a barra. Ó. Este cara, esse outro for. Aí, ó. É o contrário, né? Errei. Positivo é esse, for negativo é esse. Agora sim. Aí. Bacana. Pronto, pessoal. E agora, como eu deixo esse negócio bem bonitão? Exibição. Aqui, ó. Eu tenho temas. Então, se eu clicar aqui em temas, olha o que vai acontecer. Vários temas. Começa a deixar ele bonito, tá vendo? Prontos aqui no Power BI. Muitos, tá? Temas escuros, ó. Escuro. O que eu fiz? Você vê que o tema escuro, o verde já ganhou, né? Mais interessante. O que eu fiz aqui? Eu criei um tema, tá, pessoal? Você pode criar temas, personalizar o seu tema, salvar o tema atual, né? Eu criei um tema. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar esse tema e vou utilizar, que é o tema Dark. Pronto, este é o meu tema, tá? E agora eu posso brincar em cima disso. Tá? Vou colocar aqui. Aí. Então dá para fazer dashboards interessantes com valor agregado, alto valor agregado, sem ser um especialista das? A resposta está aqui, né? A resposta é sim, tá? Sigam essas dicas que eu falei para vocês, tá? Sigam essas dicas. E aí, gostou? Teu primeiro dashboard, você pensou que ia fazer isso? Você viu os segredinhos? Vamos recapitular rapidinho? Não esquece da data. Data, algo muito importante. Não esquece dos filtros. Sempre utilize os filtros segmentados. Medidas. Você não precisa ser um expert em datas. Mas você tem que aprender o básico. Tá? O SUM, meia dúzia de funções vão te ajudar com isso. Tá? Isso leva mais tempo, mas você consegue gerar resultado agora. Utilize os assistentes, medidas rápidas. Isso vai te ajudar muito, muito, muito. Cores. Não se esqueça das cores, dos alertas. Isso fazem toda a diferença. Tá? E lá nos filtros, que eu já falei, não esqueça de editar as interações. Pessoal, editar as interações transforma o teu dashboard. Tá? O dashboard fica muito mais interessante. Então essas são as dicas, esses são os segredos. Eu abri tudo aqui para vocês. Você gostou? Vale a pena, hein? Esse vale a pena, né? Esse vale a pena. Todos valem a pena, né? Então, se inscreva aqui no canal, joinha, compartilhe com teus amigos, compartilhe com aquele que está começando também com Power BI, ou aquela pessoa que já conhece, ou aquela pessoa que também utiliza o Excel para fazer as bases, para fazer relatórios e análises. Esse é o caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.